Santo e abençoado dia para você de quinta-feira. Iniciando esse dia com os dois versículos iniciais do Salmo 120 que diz: Para os montes levanto os olhos, de onde me virá socorro? O meu socorro virá do Senhor, Criador do céu e da terra. É bom, meu irmão e minha irmã, sempre estarmos aqui unidos em nome de Jesus. Ele vai dizer na palavra: onde dois ou mais estiverem reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Vamos fazer a partilha do Evangelho do dia em João, no capítulo 8, versículo do 51 ao 59. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá jamais a morte. Disseram-lhe os judeus: agora vemos que és possuído de um demônio. Abraão morreu e também os profetas. E tu dizes que se alguém guardar a tua palavra jamais provará a morte? És acaso maior do que nosso pai Abraão? Entretanto, ele morreu, e os profetas também. Que pretendes ser? Respondeu Jesus: se me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Meu Pai é quem me glorifica. Aquele que vós dizeis ser o vosso Deus, e contudo não o conheceis. Eu, porém, o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês. Mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou com o pensamento de ver meu dia, viu e ficou cheio de alegria. Os judeus lhe disseram: não tens ainda 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão fosse, eu sou. A essas palavras pegaram então em pedras para lá atirar. Jesus, porém, se ocultou e saiu do templo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O fato de apenas conhecer a palavra de Deus e não vivenciar essa palavra, corremos um grande risco de não ter a vida eterna. É o que Jesus está falando aqui para esses homens. Eles são muito bem conhecedores da palavra, mas infelizmente, pessoalmente, vendo a palavra de Deus, o verbo de Deus encarnado, não conseguiram aceitar, nem entender, nem acreditar. Precisamos fazer aquilo que Jesus está falando nessa palavra de hoje. Guardar a sua palavra. Guardar a palavra de Deus não significa que eu tenho que ouvir essa palavra e colocar lá no meu coração e ela ficar guardadinha lá, não. Ao contrário, preciso ouvir essa palavra, aprender, conhecer e praticar a palavra de Deus. E assim eu tenho vida. Eu vou ter vida em Jesus, Jesus vai ter vida em mim. E assim eu irei passando essa palavra para outras pessoas. A graça de Deus começa a acontecer, o reino de Deus começa a ser
manifestada a partir do momento que eu faço a experiência da palavra de Deus e começo a ensinar as outras pessoas para que ela possa ter a mesma experiência de Deus. E uma vez que eu tenho essa experiência, o amor de Deus, ele vai fazer com que eu seja desejoso de anunciar esse reino, desejoso de fazer com que as pessoas conheçam a Jesus, o Verbo de Deus encarnado. Os judeus não conseguiram entender nem aceitar. Eles tinham uma visão material, física. Jesus, ele é o Verbo de Deus, é Espírito, é o Deus encarnado no homem, para que todos aqueles que tiveram a grande graça de vê-lo pudessem ter esse encontro pessoal com o Senhor. Ele nos convida a fazer esse encontro com a sua palavra. Aquele que guarda a minha palavra jamais morrerá. Os judeus não entenderam, porque Abraão, como pai da fé, os profetas que anunciaram a palavra de Deus morreram. Jesus vai dizer que Abraão alegrou-se quando viu o seu dia, exultou. Que nós possamos ter essa alegria na nossa alma, no nosso espírito, no nosso ser, a ouvir a palavra de Deus, que a gente possa regozijar. A alegria completa no Espírito Santo, quando ouvimos essa palavra e essa palavra queima no nosso coração com um desejo ardente de vivenciá-la, com o desejo de ser como Jesus pediu para que cada um de nós sejamos santos como o Pai de Jesus é santo, como Deus Pai é santo. Então, meu irmão, faça a experiência da palavra de Deus na sua vida. Faça a experiência para que você seja uma pessoa que sinta essa palavra acontecendo em você, assim como o anjo Gabriel anunciou a Maria, e ela disse: faça-se em mim a tua palavra, e o Verbo de Deus se encarnou no seio de Maria. Que essa palavra também possa se encarnar na nossa vida, fazendo vida a presença viva e real de Jesus na nossa vida, a partir e através dessa palavra. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Virgem Santíssima e Imaculada. E eu quero dar um aviso aqui a você. Hoje é quinta-feira, dia da adoração. Vá a uma igreja mais próxima da sua casa e não deixe nesse dia de adorar o Senhor Jesus, Verbo de Deus encarnado na Eucaristia.